Olá, aqui é Luiz Guarino e nós vamos dar continuidade ao desenvolvimento da nossa Web API a fim de mostrar as associações possíveis, um para N e N para N, usando Entity Framework. Neste exemplo, nós vamos ver o N para N. Basicamente, nós estamos com esse contexto, então a ideia é que mostremos neste vídeo como fazer a associação N para N entre personagem e skill. Aqui olhando um diagrama, um possível diagrama de classe, então nós temos aqui 4 classes, e a partir do diagrama de classe nós percebemos que existe uma variação para o modelo relacional. Quando nós temos aqui no diagrama de classe um N para N, quando nós vamos para o relacional a gente precisa fazer o seguinte, criar uma tabela intermediária contendo duas foreign keys. Uma foreign key relacionada a uma tabela, outra foreign key relacionada a outra tabela. Então, nós vamos criar neste exemplo a tabela skill a partir, na verdade, da classe skill. Então, vamos lá para o nosso desenvolvimento. Vamos aqui na classe models, na pasta models, perdão, adicionar uma classe chamada skill. Então, classe skill. Skill, seguindo o que nós temos aqui, tem ID, name e perigo. Então, ID, name, que daí aqui eu vou deixar string empty e prop int damage igual a 10. Então, estou colocando aqui essas informações. E aqui, observe o seguinte, olhando para as classes, nós temos que skill, ao entrar numa skill, eu posso trazer uma lista de personagens que tem aquela skill. Então, para trazer uma lista de personagens, prop, aqui eu vou trazer uma lista de personagens chamada characters. Então, uma lista de personagens a partir da skill. E lá na classe personagem, então eu também posso fazer isso aqui. A partir do personagem, eu quero trazer uma lista de skills. Então, a partir da classe personagem, eu quero trazer agora prop list skill e o nome dessa lista vai ser skills. Então, desta forma, a gente está fazendo um mapeamento entre as classes. A partir do momento que eu quero que uma classe seja mapeada pelo Entity Framework, eu preciso colocá-la no Data Context. Então, prop db7 skill skills. Desta forma, a gente consegue aí fazer o mapeamento entre elas, né? Então, próximo passo nosso, compilar a aplicação, Ctrl Shift B, compila, console, vamos adicionar aqui mais uma migration, add migration, vamos colocar character skill relation. E aí ele vai construir para a gente, mostra aqui que ele vai criar uma tabela, skills, tem aqui ID, nome e perigo daquela skill, e tem a primary key. Ele vai criar uma outra tabela, chamada character skill. E nessa tabela ele vai ter dois campos, personagem skill e habilidade skill. Ele vai ter uma primary key, que vai ser a composição das duas colunas. Ele vai ter uma foreign key do personagem e ele vai ter uma foreign key da skill. Muito bom, hein? E aí a gente vai fazer o update database, para daí ele efetivamente criar para nós a tabela lá, as tabelas lá no banco de dados. Vamos lá no banco de dados dar uma olhada. Então vamos dar um refresh aqui. Cadê o refresh? Refresh, refresh. Atualizar. Vamos abrir aqui as tabelas. Agora temos mais duas. Tabela skill, que está aqui. Tabela skill e tabela personagem skill, que está aqui, né? Então, ele criou para a gente as duas tabelas. Próximo passo nosso, vamos cadastrar aqui as nossas skills mapeadas. Então, as nossas skills, elas lá inicialmente, elas seriam, né? Então, vou colocar aqui as skills. Cadê a skill? Character skill e skill. Então, nome vai ser o poder, né? O powerful, poderoso, poderosa. E isso aqui tem, sei lá, 100% de poder. E eu vou colocar
aqui uma outra habilidade que é a habilidade de voar. Isso aqui não tem perigo nenhum. Não sei se tem perigo. Vou colocar um perigo de 50, né? E vou colocar aqui o laço da verdade, que daí talvez fosse uma weapon, né? Mas a gente vai colocar aqui como uma skill o laço da verdade, que ele também vai valer 100 aí. Muito bem. Então, temos três armas. E quem. Três armas, três skills. E os nossos personagens? Vamos verificar lá os personagens. Personagem Superman. Ele vai ter o poder e o poder de voar. Então, o personagem 1, ele vai ter o 1 e o 2, habilidade 1 e 2. Então, personagem 1, ele vai ter a habilidade 1, personagem 1 vai ter a habilidade 2. Vamos pegar aqui o Ciclope. Ciclope, ele, dos três, o que ele tem? Ele tem esse daqui, ele não voa e ele não tem esse cara. Então, o personagem 2, ele tem só o poder de... Só o poder mesmo, né? É muito poderoso. E o terceiro? Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, ela é poderosa, ela pode voar e ela tem o laço da verdade. Então, o personagem 3, ele tem o 1, tem o 2 e tem a skill 3. Vamos pegar, aproveitar aqui o Homem-Aranha, já que nós estamos aqui, né? Homem-Aranha. Homem-Aranha, ele é poderoso, não voa e não tem um laço. Então, o Homem-Aranha, que é o 5, ele é poderoso. E o Capitão América. Capitão América, também poderoso, não voa e não tem o laço da verdade. Então, Capitão América, que é o 6, ele só tem aqui o 1. Muito bem, muito bem. Desta forma, a gente já fez aí o nosso mapeamento, né? O nosso mapeamento. Se a gente rodar aqui a nossa aplicação, vamos rodar aqui a nossa aplicação. Vamos trazer aqui o nosso personagem baseado no usuário 1. Personagem baseado no usuário 1. Ele trouxe aqui pra gente, mas as skills não foram trazidas. Não foram trazidas. O que está faltando? Assim como a gente fez lá no vídeo anterior do 1 para 1. Está faltando aqui no Characters Controller, aqui onde traz as informações que é no Get, a gente tem que trazer aqui agora o ponto include. Traz para mim também, quando você trouxer os personagens de um determinado usuário, você vai incluir informações da arma e você vai também incluir aqui informações das skills. Então, das skills. Desta forma, se nós rodarmos a aplicação, o que vai acontecer? Vai dar um erro, vai dar um erro. Um erro conhecido também dos vídeos anteriores. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Try it out. Vamos rodar aqui o primeiro. E aí ele deu erro. Qual erro? Oh, você quer trazer aqui informações do personagem que vai trazer skill. Mas quando você traz skill, você traz personagem. Mas quando você traz personagem, você traz skill. E aí, quando você traz skill, você traz personagem. Vai ficar nisso aqui eternamente, né? Então, não é legal. Se não é legal escutar isso aí de mim 3 vezes, imagina ficar aqui rodando infinitamente. Não é legal. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que vir aqui, por exemplo, na classe skill e vamos dar um JSON ignore aqui também. JSON ignore para podermos, né, Ctrl ponto, para você adicionar aqui esse namespacing. A partir daqui, a gente consegue efetivamente rodar a nossa a nossa Web API. Vamos testar aqui agora, executar, e aí a gente consegue trazer, ó. Então a gente tem o user, esse user, ele tem aqui um personagem, esse personagem tem uma arma e esse personagem ele tem aqui duas habilidades. Então o Superman, ele tem a visão térmica e ele tem o poder, né? E ele também sabe voar. Se a gente olhar aqui o Ciclope, ele tem aqui as explosões ópticas como arma principal e ele é poderoso. Se a gente olhar o Spider-Man ele tem a teia e ele é poderoso. O Capitão América, a gente não colocou arma para ele ainda, né, a arma principal dele. E ele é poderoso. Então a gente conseguiu fazer aí a relação N para N funcionar muito bem na nossa Web API. O que está faltando para nós? Fazer a adição de informações. Então, para adicionar informações, a gente vai usar uma DTO.
A DTO ela é baseada na tabela que a gente vai adicionar. Então eu preciso adicionar informações nessa tabela. Então eu preciso passar personagem ID e skill ID. Desta forma, vamos criar lá na pasta DTO mais uma classe que vai se chamar Add Character Skill. Muito bem, nessa classe nós vamos passar duas informações, que são essas aqui, ID e ID. Então, prop int character ID, não vou passar nada aqui, né? E prop int skill ID. Muito bem, com essas duas informações, a gente consegue aí trabalhar no na nossa Web API para adicionarmos mais um endpoint. Então, vamos adicionar aqui um HTTP post. A gente vai mapear através de API barra character barra skill, por isso que a gente está colocando aqui o skill. A gente vai fazer um public. Aqui nós vamos pôr um async. Vamos colocar uma tarefa. Essa tarefa ele vai precisar de um action result. Vamos colocar aqui ele vai devolver um personagem character e aqui nós vamos colocar add character skill e vai receber como entrada o DTO que a gente acabou de criar. Add character. Eita, faltou aqui colocar o DTO. Então aqui está faltando para a gente, ó, aqui colocar DTO e aqui, obviamente, no nosso arquivo também o DTO, né? Só para mantermos o padrão. Então, DTO aqui na classe e DTO aqui também. Então, vamos voltar lá. Add character. Vamos colocar aqui o nosso Add Character Skill DTO, que vai virar a nossa solicitação. Então, o nosso request ele vai ficar desta forma. Então, a gente vai primeiro procurar o personagem. Se o personagem existir, a gente segue para verificar a skill. Se o personagem não existir, a gente vai dar um not found. Depois a gente vai procurar a skill. A skill existe? Ok, segue para adicionar. Se a skill não existir, a gente também vai dar um not found. Então, vamos colocar aqui, ó, var character igual await. E a gente vai procurar no nosso contexto.characters. A gente vai dar um where onde o c.id é igual request character id ponto include c igual c.skills ponto first or default async. Procura lá para mim e vê se encontra lá um personagem. Se o meu personagem existir no banco de dados, eu sigo para verificar a skill. Do contrário, eu vou devolver um not found. Então, vai verificar se o personagem existe. Se o personagem existir, ok. Passamos então para a skill. var skill igual a await no contexto.skills.find async. E aqui a gente vai verificar. Quem que eu vou verificar? Request.skillID. Se tiver a skill ID lá dentro, então if skill é igual a nulo, se for nulo quer dizer que não encontrou, também vai devolver um not found. Opa, método not found. Então, vai procurar o personagem. Encontrou? Ok, passa para cá. Não encontrou? Not found. Não encontrou. Vai procurar skill. Encontrou? Vai seguir para baixo. Não encontrou? Not found. E aqui a gente vai efetivamente no personagem.skills
.add, nós vamos adicionar uma skill. Await, vamos efetivamente salvar no banco de dados e vamos retornar o nosso personagem. Muito bem. Feito isto, mais esse endpoint está criado e aí a gente consegue executar aqui para adicionar mais uma skill para um determinado personagem, né? Então, aqui basicamente a gente vai executar. A gente vai vir aqui, ó, Post API Characters Skill, que foi justamente esse aqui que nós mapeamos. Então, vamos colocar aqui para executar. Basta passar o ID do personagem, basta passar o ID da skill e aí a gente consegue executar, né? Dando esse executar, a gente vai ver que vai funcionar aí bonitinho e muito bem. Aí a gente fecha o nosso as três associações, os três relacionamentos principais, né? Um para N e N para N. A gente vai ter mais um vídeo que é para mostrar como trabalhar com migration, adicionando novos campos. Por exemplo, aqui, né? Nós no próximo vídeo nós vamos verificar, vamos adicionar mais alguns campos numa determinada classe e verificar qual é o nosso passo a passo para que isso funcione, né? Então a gente vai adicionar mais informações aqui no personagem e aí usar uma migration para fazer a atualização no banco de dados. Até a próxima.